Mateus 15, do 21 ao 28. Eu resolvi pegar esse texto de uma mãe para a gente refletir hoje aqui. O tema que eu coloquei nessa mensagem, se for ler como está ali, seria aquelas, depois do disse ali, aquelas 3 primeiras palavras da resposta da mulher: sim, Senhor, mas. Na tradução que eu peguei aqui está escrito assim: é verdade, Senhor, mas. Reticências. E agora eu leio na versão da Bíblia Peregrino, que é uma versão da edição Paulina, salvo engano, ou da Paulas, que é uma editora católica. E está escrito assim: daí partiu para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia da região saiu gritando: tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, minha filha é maltratada por um demônio. E ele não respondeu uma palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe suplicaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: fui enviado somente às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ela, porém, se aproximou e prostrou diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela replicou: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe respondeu: mulher, que fé tão grande tens, que teus desejos se cumpram. E a filha ficou curada nesse momento. Aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua palavra. Que essa palavra ela venha encontrar lugar no nosso coração e nos alimentar, Pai. Nos alimentar, Pai, nos alimentar nas nossas necessidades mais profundas. Como é a variedade de emoções e sentimentos, Pai, num dia como esse. Uma mistura de alegria, uma mistura de saudade. A gente olha para um lado e sente bem por homenagear aqui com as irmãs, e alguns dos irmãos, irmãs se sentem saudade por não ter mais a mãe. Enfim, Pai, nessa nossa experiência de vida aqui, a gente transita nas mais variadas emoções. Mas nós sabemos que o Senhor tem um remédio necessário para cada uma das nossas necessidades, para cada uma das nossas emoções. Ó Deus, para que quando nós estivermos, Pai, muito bem estabilizados e bem nas áreas, nós não venhamos a ensoberbecer o nosso coração e achar que é pela força do nosso braço. E naqueles momentos, Pai, em que a gente estiver profundamente tristes e decepcionados, que nós não venhamos, Pai, a murmurar contra o Senhor. Enfim, dá-nos, Pai, essa estabilidade, Senhor, no nome de Jesus, amém, aleluia. Nós sabemos que o amor de Deus, ele é incomparável. Não tem nada que se compara ao amor de Deus, Tem uma música que a gente cantava com as crianças, mas assim, não era bem para as crianças, porque essa música tem umas palavras bem, talvez até para a gente mesmo, tem que ir lá no dicionário. Não sei se dava assim: o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor é maravilhoso, Senhor, grande amor,
Alto é, intransponível, profundo também, inacessível a sua extensão, é incomparável, Senhor, grande amor. Falar com uma música dessa para criança não é brincadeira não, né? Alto é, intransponível, profundo também, inacessível, a sua extensão Então assim, o amor de Jesus, o amor de Deus é algo que não dá para comparar, não tem nada. Tem um poema, eu lembro que um dos meus pastores, o pastor Antônio de Oliveira, ele gostava muito de falar assim, poxa, eu tinha que procurar, eu pensei em procurar e colocar aqui para falar, mas era algo assim: ainda que todo o mar fosse tinta, que todas as hastes fossem pincéis, e que todos os homens e mulheres fossem pintores, ainda assim não conseguiriam descrever o amor de Deus por nós. Não dá para comparar. Portanto, quando Deus quer nos dar uma noção do amor dele, ele usa a mãe, ele usa a maternidade para assim, olha, eu vou dar uma canja, eu vou dar uma sombra para vocês do que é o meu amor. E dentre diversos amores, diversas formas de amar, o amor que Deus percebeu que é o que mais, que pega, é o que menos perde, né? O que, não vou falar nem que aproxima, mas se for para dar uma noção, é o amor materno. E aí o profeta, ele fala em Isaías 49:15, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode uma mãe esquecer do filho? Vocês que são mães, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta? A resposta que seria, obviamente, não. Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, porque Deus está falando que isso é impossível. Mesmo que isso fosse possível, eu, Deus, jamais me esqueceria de vocês. Então, a hora que ele vai comparar, ele pega o amor materno e faz essa comparação. Jesus também, e aí eu não estou falando da mulher, eu estou falando da maternidade, porque o exemplo de Jesus não é com a mulher, mas é com a maternidade. Jesus, no livro de Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Jesus está aqui, já no final do ministério dele, trazendo esse juízo, essa advertência, essa chamada de atenção em Jerusalém, que era a cidade, e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você, como a galinha ajunta os seus pintainhos ou seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não deixaram. É onde o amor de Deus, para nós humanos entendermos, ele coloca a figura da maternidade. Eu sei que às vezes o que eu vou dizer agora, às vezes até choca. Eu falei ali que a palavra Espírito Santo, o gênero original do Espírito Santo é feminino. É a divina Ruá, é a Ruá Kadosh, né, o Espírito Santo. Então o Senhor, e nessa data, né, o Senhor ele traz essa lembrança para a gente.
como é importante a gente pensar sobre esse amor materno. Paulo também, ao comparar o ministério dele, a maneira com a qual ele cuidava daquelas pessoas que o Senhor tinha colocado para que ele cuidasse, Paulo fala assim: olha, eu começo a sentir como dores de parto. Isso é próprio da maternidade. Paulo fala: eu sinto como dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. E às vezes eu estou falando de coisas aqui que eu não tenho a mínima propriedade para falar. E nem o Paulo, né? Mas na hora que ele vai pegar a intensidade do cuidado dele pela igreja e pelos discípulos, ele pega também o exemplo da maternidade. E aqui nesse texto que a gente leu, a gente vê uma mulher, uma mãe que chega para Jesus com uma demanda, e não era nem sobre ela, era sobre a filha dela. E esse exemplo dessa mulher cananeia, o Mateus ele vai chamá-la de Cananeia. Em algumas traduções o Marcos vai chamá-la de Sirofenícia. Talvez o fato de falar Cananeia, que era a antiga nacionalidade desse povo, que eram os cananeus, que desde o Gênesis ele confrontava o povo de Deus. Era um povo, aqui tem uma requinte, irmão, até de crueldade aqui, né? De falar, é uma mulher cananeia, porque era uma pessoa inimiga do povo de Deus, não ela, assim, o povo dela. E ela chega para Jesus, quando Jesus vai passar ali por Tiro e Sidom, e ela vai até Jesus, e ela começa a gritar por Jesus. E aí eu queria que nós pensássemos como igreja, sabe, nós assumirmos a postura dessa mulher, e ela começa a gritar por Jesus e fala assim: Jesus, filho de Davi. Existe algo muito importante para se falar sobre Jesus, filho de Davi. Aqui é um reconhecimento do aspecto messiânico em Jesus. Dizer Jesus, filho de Davi, é o reconhecimento que Jesus é o Messias. E ela chega e fala assim: Jesus, filho de Davi, a minha filha está terrivelmente endemoniada. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E ao contrário do que se esperava, Jesus fica em silêncio. Dos textos que sempre me provocou muito, sempre eu falava assim: meu Deus, por que Jesus está falando isso aqui? Irmãos, eu não sei se a vocês não incomoda, mas para mim é muito complicado ouvir Jesus ignorar alguém. Mas Jesus, em tudo que ele fazia, ele queria ensinar os discípulos e deixar esse legado aqui para nos ensinar. Então, que nós aprendamos com isso aqui hoje. A mulher está ali clamando e Jesus nem tchum. Jesus ignorando a situação dela e ignorando também a situação de uma menina que estava sendo maltratada pelo diabo. O próprio Jesus que falou em João 10, eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E Jesus agora se silencia diante da necessidade dessa mulher. Mas Jesus tem uma intenção nisso.
E é engraçado que aí aparece os bons e velhos discípulos de Jesus. Aqueles mesmos que quando as criancinhas chegaram os pais levaram as crianças para Jesus abençoar, aqueles mesmos que estavam afastando as crianças para não chegar perto de Jesus. E Jesus falou: deixa vir as minhas criancinhas. Aqueles mesmos agora chega para Jesus e fala assim: Senhor, dispensa essa mulher. Ela está vindo gritando atrás de nós. E Jesus aqui fala algo. Ele fala assim: olha, eu fui enviado às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Existia sim, irmãos, um aspecto cronológico do ministério de Jesus. Jesus veio primeiramente para os judeus. E Jesus está falando isso aqui, mas se nós prestarmos atenção, a graça de Jesus é a graça que alcança a todos. Lá em Gênesis 12:1 está escrito assim: Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita. O quê? Todas as famílias da terra. Deus vira para Abraão e fala: olha, Abraão, eu vou através de você formar um povo, e vou abençoar esse povo, e vou abençoar quem abençoar esse povo, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar esse povo. Mas através desse povo, todas as famílias da terra vão ser alcançadas. E Jesus está aqui agora diante disso, e na intenção de ensinar ali, ele fala: não, eu vim para as ovelhas desgarradas de Israel. Porém, aquela mulher, ela faz duas coisas aqui, três. A primeira coisa que ela faz, ela aproxima. Aquela mãe, além de aproximar, ela se prostra em adoração. E além de prostrar em adoração, ela clama ao Senhor e diz: Senhor, ajuda-me. A Bíblia nos diz, em Romanos, não vou lembrar o texto, capítulo 8, ele fala: porém todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invocar, irmãos, quer dizer algo muito, implorar, invocar, quer dizer duas circunstâncias interessantes. Quer dizer uma circunstância, primeiro, de humilhação, e também uma condição de, primeiro, implorar, quer dizer assim: eu não sou capaz de realizar, eu estou reconhecendo a minha inutilidade para resolver aquilo. E em segundo lugar, me coloca no estado de humilhação. Não é poucas as vezes que a gente vê, às vezes um pai, uma família, que a criança é acometida de uma doença e aí tem que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia é só nos Estados Unidos. Aí você vê o pai e a mãe ir para frente de uma televisão, pedir, como se estivesse esmolando: me dá uma ajuda para eu poder curar o meu filho. Isso é implorar, porque a pessoa está reconhecendo: olha, é 90 mil reais, eu não tenho condição, e por isso ele se humilha. Aquela família passa às vezes por uma posição de esmolar para poder resolver esse problema. E aqui essa mulher, ela implora Jesus.
A gente precisa aprender com essa mãe. A gente precisa aprender a aproximar de Jesus. A gente precisa aprender a adorar Jesus, a prostrar diante de Jesus. E a gente precisa aprender a reconhecer a nossa incapacidade. E a gente precisa entrar nesse estado de humilhação. E diante das nossas fragilidades, diante das nossas mazelas, como comunidade e pessoalmente, dizer assim: Senhor, ajuda-me. Talvez seria o suficiente para Jesus mudar de ideia e falar assim: não, tudo bem, qual que é o problema? Vamos tentar resolver. Não, Jesus conta uma parábola para ela. O que Jesus está falando aqui para ela, que parece uma patada, é uma parábola, é um dito popular próprio da época. Tanto é que ela entende aquilo sem o terror que eu entendia. Ele fala isso para a mãe dele. O que eu tenho, né? O que eu tenho a ver contigo? E Jesus vira e fala: não é certo tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Talvez aqui seria o suficiente para aquela mulher falar: tudo bem, eu já entendi, vou voltar. Qual que é a hora de nós desistirmos, irmãos? Qual que é a hora de nós desistirmos da nossa família? Qual é a hora de nós desistirmos daquele problema na justiça que a gente às vezes desespera com ele? Qual que é a hora de nós desistirmos do nosso casamento? Qual é a hora de nós desistirmos de ter um relacionamento feliz, de encontrar com alguém que vai nos completar? Qual que é a hora de nós desistirmos de ter uma comunidade do jeito que a gente quer ter, mas também do jeito que a gente precisa ser? Qual que é a hora? Talvez diante daquela palavra de Jesus dura, de falar assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vim para os filhos de Israel, e não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus está falando assim: você é uma cachorrinha perto em relação ao meu relacionamento com o povo de Israel. E Jesus fala esse ditado popular para ela. Jesus conta essa parábola para ela. E ela não discorda de Jesus. Fica aí com o seu Israel então. Ela sabia que ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Ela tinha uma filha que estava sendo maltratada pelo demônio. E aí ela vira e fala: é verdade, Senhor. Olha, não é justo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade, Senhor. Olha a hora que a gente pega o divino. Olha a hora que aquela mulher, abre aspas, ela desarma o Deus que se fez homem. Ela fala: é verdade, Senhor, mas, irmãos, eu comecei a meditar sobre esse tema ontem, porque eu queria falar sobre a figura de uma mãe. A hora que eu comecei a ler esse texto, eu falei: meu Deus, por que eu não comecei a preparar isso há 2 semanas atrás, de tão rico que é esse tema? E eu assumi um compromisso de voltar para esse texto e ler sobre ele, ler sobre comentários, porque esse texto é muito mais rico do que a gente está podendo experimentar aqui. Mas ela diz: Senhor, é verdade, mas, Senhor, os cachorrinhos, esses cachorrinhos que o Senhor está falando,
Esse cachorrinho que o Senhor está me comparando em relação ao povo de Israel, eles comem. E eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquilo que o filho não quer mais, os cachorrinhos comem. E João 1,12 fala: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Portanto, a todos quanto receberem, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, Senhor, se tiver uma migalhazinha que os filhos não querem, eu quero. Eu quero porque eu estou com a filha que está terrivelmente endemoniada. E ali, o Deus silencioso, ali o Deus irredutível, que não estava nem parando para ouvir, aquele Deus que se fez homem, ele vira e fala: mulher, quão grande é a sua fé. Mulher, grande é a tua fé. Você sabe que é interessante isso, irmãos? Aquela mulher, ela não era da religião dos judeus. Ela não era da nossa, ela não era da religião dos judeus, porque nós também não somos. Jesus pega uma pagã, alguém que não professava nem a mesma fé dele, e fala: que legal a sua fé. E hoje nós estamos aqui vivendo uma espiritualidade onde a gente acha que só a nossa fé vale. Onde nós, com a maior facilidade, a gente aponta o dedo para quem tem um outro tipo de fé e critica com maior tranquilidade. Jesus não. Jesus fala: quão grande é a sua fé. Pode ir, porque o demônio ele já saiu da sua filha. Naquele mesmo momento, que os teus desejos se cumpram. E sabe qual que era o desejo daquela mãe? De ver a filha livre daquela opressão demoníaca. Isso mexe muito comigo, sabe? Mexe muito comigo pegar o exemplo de uma mãe para trazer hoje para a gente como igreja. E é muito legal a gente estar aqui com diversas mães que talvez entendam isso aqui melhor do que eu, e que o Espírito Santo ele nos toque como igreja, que nós olhemos para essa mãe pagã, cananeia, e que nós tenhamos essa habilidade de perceber que fé tão grande, que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, diante das suas necessidades, talvez você já está para desistir de alguma coisa na sua vida, talvez você já está para desistir, porque você falou assim: já orei, parece que Jesus não está nem ouvindo, parece que Jesus não quer, aqui não parece não, aqui está claro. Hoje o Senhor está nos convocando a voltar a pensar conforme a mulher cananeia, conforme essa mulher Cirofenícia. E como igreja o Senhor também quer nos levar a pensar assim. Eu queria que neste momento você pensasse no pior problema que tem atormentado a sua vida, seja ele em que dimensão for, e que neste momento você esteja apresentando diante de Deus e falando assim: Senhor, é verdade,
Não vou desmentir o Senhor, não. É verdade, mas eu quero comer, Pai, ainda que seja das migalhas, mas eu quero experimentar da Tua graça. Fica de pé onde você estiver aí, e que neste momento você comece a, nesse exemplo de uma mãe, dizer para o Senhor e reconhecer no Senhor: Deus, no nome de Jesus, a nossa oração, Pai, é de reconhecer que é verdade, Senhor, mas Tua palavra diz que o Senhor veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ó Deus, a Tua palavra diz que através do Senhor todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas esse povo que o Senhor escolheu, eles não entenderam essa proposta de através deles todas as famílias serem abençoadas. E portanto, Pai, no percurso do tempo, o Senhor escolheu a igreja para cumprir esse propósito. E no nome de Jesus, que nós sejamos, Pai, uma parte dessa igreja que vai cumprir esse propósito, e que através dessa comunidade de fé, Pai, ó Deus, todos sejam alcançados para a honra, todas as famílias da terra sejam alcançadas para a honra e para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Nós, Pai, queremos abençoar, Pai, todas as mães, ó Deus, queremos abençoar todas as mães, queremos abençoar todos os irmãos e irmãs, ó Deus, que neste momento sente a falta da mãe, e que no nome de Jesus, Pai, ao perceber esse exemplo do amor do Senhor retratado na maternidade, ó Deus, que nós nos sintamos acolhidos, Pai, pelo Senhor, que nós nos sintamos protegidos e acolhidos pela divina Ruá, ó Deus, pela graça do Espírito Santo, Pai, que no nome de Jesus, a nossa oração, pedindo a bênção do Senhor para cada mamãe, para cada irmão, para cada irmã, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.